7 de julho de 2025, segunda-feira muito abençoada. Receba uma gota de fé em seu coração, receba em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2 diz: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Amados, olhai para Abraão e procedei de igual forma, com fé. Amém? Palavra de Deus hoje, Gálatas capítulo 5, versículo 13, está escrito: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, amado, nessa palavra, para que porventura não caiam nos declínios da carne. Nós que cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todos os que vierem a crer, somos chamados por Deus à liberdade, para sermos livres. Em Cristo Jesus somos livres. Então o Senhor nos adverte: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, não proceda segundo as tendências carnais. Essa é a ordem do Senhor, que infelizmente muitos não observam, e assim voltam a ficar presos nas correntes de Satanás. Saiba, queridos, que é exatamente isso que acontece quando alguém usa da sua liberdade para dar ocasião à carne. A pessoa fica presa nos grilhões do diabo. Por exemplo, o crente que Deus usa em profecias. De repente a pessoa se utiliza desse mister para dizer coisas que Deus não falou, dizer profecias que Deus não profetizou, não falou. Outro muito comum é quanto os que pregam. A pessoa que prega por si só, passa a pregar por si só, não pede mais a direção do Espírito Santo sobre o que deve ser pregado. A pessoa não se sujeita mais à vontade de Deus, ao que Deus quer falar, e sim ao que o povo quer ouvir. E isso é dar lugar à carne. A pessoa faz exatamente o que o diabo quer e fica preso nas amarras dele. E assim, muitos têm procedido dessa forma. É preciso confessar, se arrepender e deixar para ser liberto. Outra situação é quando a pessoa sabe o que deve fazer e não faz exatamente o contrário. Sabe que deve amar o seu irmão, cuidar, honrar, mas não o faz. Pelo contrário, prejudica seus irmãos e assim perde a sua liberdade para o diabo. Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Amados, use a sua liberdade para você continuar livre em Cristo Jesus, obedecendo a Deus e amando seus irmãos. Pense bem. Amém?